Recording is on. Então, pessoal, bom dia. Hoje é o nosso segundo dia, né? Aqui na transmissão ao vivo. Espero que a gente faça uma boa aula de muito aprendizado. Espero que vocês estejam acessando a plataforma, né, lá do EAD com bastante tranquilidade, estejam conseguindo fazer as atividades. Eu sei que a aula de hoje, o encontro de hoje, ele tinha 2 momentos de reflexão, acabou que a maioria de vocês só fez o primeiro momento, então é bom a gente estar se atentando, né, de estar acompanhando as aulas conforme os dias, porque senão vocês chegam aqui na aula sem um conhecimento prévio, né, do conteúdo. Como está no início da capacitação, acontece várias intempéries, ocorreram, né, algumas dificuldades de entrar na plataforma, e aí quando está acontecendo isso, vocês estão chamando eu e a Márcia no privado, então a gente está tentando dar um suporte, mas continuem, né, com qualquer dúvida, dificuldade, venham falar com a gente no WhatsApp. Nosso segundo dia, espero que seja proveitoso. Serão 3 aulas hoje. Eu vou dar a primeira aula, né, uma aula mais genérica que fala, né, dessa necessidade do cadastro único. Por que foi criado o cadastro único? Para que ele é utilizado? Uma aula que sensibiliza a gente da importância, né, dessa ferramenta, dessa base de dados, né, do nosso trabalho, enfim, do trabalho que vocês prestam aí na ponta. Sim, respondendo já a Fabrícia, eu acho que, Fabrícia, que a Ana deu resposta para a tua pergunta que você colocou no chat, né? É de suma importância que vocês façam esses exercícios, que vocês façam os momentos de reflexão, né? Venha preparado para a aula, né? Porque a gente vai aqui estar falando para a aula, como eu coloquei na aula anterior, é mais um reforço para vocês. Diferente das aulas presenciais, essas aulas que tem transmissão ao vivo, a gente tem só 20, eu vou ter 20 minutos para falar com vocês. Não está aparecendo a apresentação. Para mim aparece. Está aparecendo a apresentação para vocês? Ó, o Romir disse que sim. Ana Gabriela, o Odinei assumiu, o Wagner não, a Raíssa sim. Agora saiu sim. Tá, para mim também agora saiu. eu tirei, porque a Márcia falou que não estava. Vamos de novo. Sim, mas estava aparecendo antes, sim. Ana, era eu que estava sem internet. Nossa, agora eu consegui ver a Magali ali. Eu acho que a Magali também conseguiu. Pelo menos não estou te vendo, Maga. Então, voltando aqui, né, o que eu estava falando com vocês, é importante que vocês venham preparados para as aulas, façam exercícios, façam os momentos de reflexão, Fabrícia. E sim, você tem que fazer os exercícios, momentos de reflexão anterior para avançar para as outras aulas. Hoje são 3 aulas. Até onde eu tinha visto aqui, 24 tinha feito o momento de reflexão da aula 1 e só 4 pessoas fez o momento de reflexão da aula 3, que deveria ser atividade obrigatória antes dessa aula aqui, né, dessa aula que a gente está transmitindo para vocês. Vocês vão ver que eu vou pegar um pouco do que vocês colocou lá para poder fazer essa aula, né? Então, como eu estava falando, o nosso objetivo é esse, né? Mais de compreender o que é esse cadastro único, o quanto importante é essa ferramenta, né, para todas as políticas públicas. Pode passar o slide, Ana, por favor. Opa, passou muito, Ana. Aí. Né? Então, assim, vocês não colocaram dúvida no fora de dúvidas, né? Mas passando alguns conceitos simples, né? O cadastro único, então, ele é esse instrumento, essa ferramenta de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. E aqui eu vou enfatizar baixa renda. Tem o microfone aberto? Tá. Então, assim, eu quero enfatizar para vocês o baixa renda, porque a gente tem alguns conceitos que são complementares, né? Que confunde um pouco. Então, são os conceitos que são do cadastro único, né? Do decreto do cadastro único, da portaria 177, que é uma portaria obrigatória para a leitura de vocês. A maioria de vocês são novos na função, pela apresentação que vocês fizeram
na última aula, né? Eu acho que só a Salete, um rapaz que eu não me lembro, não era do município de Cascavel também, que já tinha mais tempo, né, trabalhando na área, mas a maioria de vocês que são de Cascavel tem pouco tempo na área, né? Então, a portaria 177, vocês vão ouvir falar muito, né, até que venha uma outra que substitua, mas essa é a grande portaria que faz nos entender os principais conceitos do cadastro único que a gente vai estar debatendo no decorrer aqui das nossas aulas, né? Então, o cadastro único é isso, é esse instrumento. Ele é uma base, ele é um instrumento, eles são procedimentos que estão nessa portaria 177, né, de como entrevistar as famílias, que daqui a pouco a Márcia vai conversar um pouco com vocês sobre isso. E o próprio sistema, que não é a nossa aula, quem dá a aula do sistema é a Caixa Econômica Federal, né? Aqui a gente vai discutir só a questão de conceito. E assim, né, olha só como que é importante essa questão conceitual, porque possivelmente se, e nós não queremos falar, mas eu não tem como não falar, né, Magali? Se houver alguma alteração que está previsto para acontecer, tanto no Bolsa Família como no Cadastro Único, o que nós sabemos de bastidores, este curso e a questão conceitual ainda será muito importante, ou seja, não vai mudar muito, a gente vai ter um momento de transição, tá, pessoal? Então, assim, é de grande valia o que vocês estão aprendendo aqui, nesse curso. Quem que pode ser cadastrado no Cadastro Único? Então, o conceito de baixa renda, igual eu falei, é um conceito do cadastro único, que vai até meio salário mínimo. Se vocês pegar o conceito de extrema pobreza e pobreza, já são conceitos do programa Bolsa Família, que é um programa daí, né, do governo federal, que está atrelado ao cadastro, que usa o cadastro único para habilitar e selecionar as famílias para esse programa. Mas a gente tem muitos outros programas sociais, da esfera federal, da esfera estadual e municipal, não sei se o município de Cascavel se utiliza do cadastro único para fazer seleção de família, né, mas conheço municípios que fazem isso, né, e que pode ter outros conceitos de pobreza, de extrema pobreza, o conceito, por exemplo, de extrema pobreza, pessoal, o nossa gente, né, o programa Família Paranaense do governo estadual, não é 89, é 99, né? Então, assim, daí o conceito, outros conceitos que vai para além do baixa renda não está vinculado ao cadastro único, é dos programas nos quais esses conceitos fazem parte. Aí a gente tem que estudar esses programas, tá? Nossa aula é de cadastro único, eles vão falar sempre de baixa renda. Uma dica para vocês, né? Isso pode aparecer aí, né? Mais para frente para vocês, né? E vocês estão sabendo que, não podem confundir, tá? Quem mais pode ser inscrito no cadastro único? Até 3 salários mínimos, família inteira, daí não é per capita, né? Ou qualquer pessoa, de qualquer renda, desde que esteja incluído em programa social, em algum programa social da esfera federal, estadual ou municipal, né? Os programas habitacionais, principalmente, tem uma demanda muito grande para vocês nos municípios. Né? Os programas habitacionais têm uma demanda que vai para além de meio salário mínimo. E o próprio serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, em algumas cidades, igual Curitiba, que é uma cidade grande, eu acho que Cascavel também costuma ter esse serviço público para além dessa renda de meio salário mínimo ou 3 salários mínimos. Então, quando essas pessoas fazem parte desses programas, né, é interessante que elas estejam incluídas no cadastro. Pode passar, né? Aqui, né, eu trouxe alguns programas, eu acho que vocês podem e conhecem, né, e podem citar todos os programas sociais aí, que as famílias podem fazer parte. Vocês que trabalham como entrevistador não têm por obrigação saber detalhes, né, desses programas, mas o pessoal da assistência social, do CRAS, onde vocês estão, né, eu imagino que a maioria está no CRAS ou estava no CRAS, eles sabem dos detalhes para poder fazer esses encaminhamentos. Né, e essa contrarreferência ao CRAS, né, esse encaminhamento de vocês para o CRAS, essa acolhida, era muito importante. E eu trouxe só alguns aqui para vocês, né, até que não é muito comum, assim, pelo menos aqui para nós da população do estado do Paraná, a gente não costuma ver muito, e tem algumas regrinhas diferentes. O telefone popular, né, fixo a R$15, a Oi não tem limite de renda, basta estar inscrito no cadastro único. Luz Fraterna, que tem a tarifa social a nível federal, no estado do Paraná a gente tem Luz Fraterna, então até 120 kW ele quita, né, a Copel, né, na verdade não é a Copel, e aqui uma informação para vocês, a nossa secretaria, a nossa Sejuf, que banca, sai do nosso orçamento isso, né, processado na nossa secretaria, e a gente passa esse dinheiro para a Copel para poder quitar até 120 kW, né, dessas famílias aí, Luz Fraterna. O Renda Família Paranaense, que é a complementação do Bolsa Família, né, aqui eu coloquei 10 a mais,
porque esse 10 a mais é a seleção dessas famílias. Tá? Não é que elas vão receber R$10, não, pode receber até um pouquinho mais, mas é a seleção. Então, vai pegar famílias que, mesmo recebendo família paranaense, ainda assim se encontra no conceito de extrema pobreza paranaense, que vai até R$99, diferente do nível federal, que vai até R$89. Por isso, esse 10 a mais aí, né? É um 10 a mais no conceito de extrema pobreza. A aposentadoria de baixa renda, que não é o BPC, né, é aquelas pessoas que podem contribuir com a Previdência até 5%, mas desde que esteja incluído no cadastro único. Então, só alguns programas. A gente tem o BPC, que é obrigatório, né, agora, e tem que ter CPF. Eu acho que vocês já sabem de todos os detalhes do BPC, o tamanho da demanda que foi o BPC. Né? Pode passar, Ana. Oi, Ana. Opa, obrigado, Ana. Isso. Tá. Se vocês leu o manual do entrevistador, né, esta aula 1, ela fala esse conceito mais amplo do cadastro único, para que ele é utilizado para esses programas sociais, né, para compor essa base de dados, para a gente conhecer essas famílias. Eu até esqueci de citar para vocês, mas no estado do Paraná a gente tem um índice de vulnerabilidade das famílias paranaenses. Ele coleta informações de domicílio, de composição familiar, né, se tem pessoas idosas, pessoas com deficiência, se é só mulher, né, na família que tem uma ocupação, questão de trabalho informal, e calcula um índice para poder ser selecionado no programa Nossa Gente. E daí o programa Nossa Gente, né, ele visa todas as políticas, pega esta família e tenta dar alguma coisa para essa família. Né? Essa família vai ter um plano de ação lá, né? Ela vai ser contemplada com várias frentes de trabalho. E a inclusão é com base nesses dados, não só do dado de renda, né? Que nós vamos trabalhar aqui dos conceitos de renda lá, mas também de domicílio, de composição familiar. Então, veja só a importância. E assim, os municípios também poderiam criar programas municipais e fazer um índice, uma composição de diferentes informações que ali está no cadastro único. Então, veja só, quase todas as informações do cadastro único são importantes, né? Se não é importante para o Bolsa Família, é importante para outro programa, a nível estadual, a nível federal, e por isso que é importante manter atualizado. A atualização do cadastro único, 24 meses, como vocês já sabem. Para o Nossa Gente, essa atualização, a gente pede que essa atualização seja feita em 12 meses, inclusive, né? Tem uma exigência que, quando é o Nossa Gente, até um pouco inferior. Né? Agora está suspenso por conta da pandemia, né? Essa necessidade de atualização. Bom, verificar todas as informações quando for atualizado, e aí vocês vão falar, os campos sensíveis só. Não só, né? Todas as informações são importantes, igual eu falei, mas, claro, né, tem os campos sensíveis para poder ser considerado atualizado. Aqui daí já é um conceito do sistema lá, né? Eu acho que recentemente a Magali enviou aí uma informação, uma instrução operacional, né, nessa instrução operacional que poderia corrigir os dados, né? Agora vocês têm lá uma ferramentinha para corrigir os dados da família, alguma coisa foi digitada errada, sem ter que fazer uma entrevista, né? O gestor do Bolsa Família pode fazer isso, mas nessa instrução operacional também constava esses campos sensíveis e outras instruções operacionais, né? Vocês podem revalidar, mas enfim, o ideal é que se verifique todas as informações, porque todas as informações são importantes para nós. As formas de coletas, eu acho que a grande maioria de vocês são os postos fixos, né, no prazo, onde a família vai até o prazo, né, mas pode ser, né, um mutirão, né, uma frente, um posto itinerante, visita. Tem até um artigo no Portaria 177, eu acho que é de conhecimento do senhor, né, 20% de visita para poder qualificar esses dados. É um meio, né, que o Ministério encontrou de a gente ter um pouco mais fidedigno essa informação, né, a visita mesmo que seja autodeclaratório, né, mas a visita já dá uma possibilidade de diálogo um pouco melhor daí do entrevistador com a família. E até a visita também, inclusive, recomenda-se que utilize a visita para famílias com impossibilidade, né, famílias com pessoa com deficiência, ou que mora muito longe do CRAS, não tem dinheiro para ir até o CRAS, né, então o serviço vai até a família, né, a gente tem que esperar a família vir até o serviço. Pode passar, Ana. Não houve dúvidas, tá, no fórum, não tem nenhuma dúvida lá, então pode passar, Ana. Momentos de reflexão, olha só, vocês, teve, até onde eu vi, tinha 24 que participou, conforme eu falei para vocês, e aqui eu trago algumas respostas de vocês, respostas muito boas de vocês, né? Do que eu vi das respostas, não tem ninguém que fugiu do tema, né? A única possibilidade de vocês não pontuar no momento de reflexão que vale nota, conforme explicado na aula anterior, tá, pessoal? Vale nota.
Então, assim, é interessante que vocês participem e façam os momentos de reflexão e pode fazer depois dessa nossa aula, que não tem problema. A gente quer que faça antes, né, para a gente poder, vocês virem preparados, e o instrutor aqui também trazer esse material para poder conversar com vocês, né, é uma maneira da gente interagir, a gente não está presencial, né, não pode ver a reação de vocês, né, e sentir de fato o que vocês pensam, as dúvidas de vocês, então, o momento de reflexão é este momento. E olha só, a resposta foi muito boa. Vocês falavam de privação, de discriminação, e diferentes discriminação, diferentes privação. E é isso mesmo, essa exclusão social. Eu não sei se vocês daí perceberam, a resposta de vocês dessa exclusão social, elas remetem a esse público nosso do cadastro único. Olha só, né, o cadastro único, as questões que lá estão expostas no cadastro único, elas foram escolhidas, uma bagagem de quem construiu esse formulário, né, das pessoas que construíram, né, de forma democrática, de forma participativa, e são pessoas da política de assistência social que está acostumada a trabalhar com exclusão social, com desigualdade social, com vulnerabilidade social, com pobreza. Então, veja só, né, no nosso país, né, essa discriminação que vocês colocaram, estão todas postas no cadastro único, até mesmo no formulário suplementar, né, quilombola, indígena, morador de rua, a questão de gênero, mulher, por que a gente orienta que seja mulher, né, responsável familiar? Não é à toa. Aí já começa, né, a gente já começa a fazer uma transformação, um combate, né, a essa exclusão social por gênero. Então, olha só, a gente está empoderando essa mulher já no cadastro, né? Então, assim, a gente vai levantar isso, vamos levantar a questão do trabalho informal, a questão de renda da pobreza, né? E aqui a pobreza, ela é tanto causa como ela é o efeito final da exclusão social, mas ela causa também. Então, vocês colocou tudo isso aqui, colocaram minoria, vulnerabilidade, trabalho informal. Aí eu quero, inclusive, aqui fazer assim, né, para a gente conversar um pouquinho mais, daqui a pouco eu estou passando a bola para a Márcia, essa questão de minoria, né? Se a gente for pensar um pouquinho mais, complementando, né, é claro que as minorias são as grandes discriminadas. Só que quando a gente pensa exclusão social, que ela também é pobreza, exclusão social, que tem a exclusão social racial, principalmente da população negra, aqui no Brasil, em outros países do mundo, em países ricos não, mas no Brasil, pobreza e negro é maioria, não são minoria, é uma maioria que é sim excluída, que é sim discriminada, que tem sim privação, né, daquilo que a gente considera como mínimo para poder se viver em sociedade, né, que a sociedade produz. Então, olha só, a palavra minoria ela não se encaixa. A gente tem que tomar muito cuidado. Não é só as minorias, não. A gente tem a maioria dos negros, né, que são a maioria da população brasileira, a maioria dos pobres que são discriminados. Veja só, a gente tem os institutos de pesquisa nossos, costuma acompanhar. Os institutos de pesquisa fazem pesquisa, algumas pesquisas de opinião da sociedade brasileira, até para poder entender essa sociedade. E eu acompanhei algumas. Uma pesquisa foi, alguns anos atrás, ainda acho que no governo Dilma, no começo do Michel Temer, a pesquisa para saber o que a população estava achando de pobre frequentar aeroporto. Pasmem os senhores, um grande percentual das pessoas que respondia, principalmente da classe elevada do Brasil, estava detestando pobre frequentar aeroporto. Isso não é fake news, isso é verdade, é pesquisa com metodologia, né? Infelizmente, pobreza já tem discriminação de cara, né? O pobre, pelo fato de ser pobre, né, ele já é taxado com algumas características que a gente não quer nem falar aqui, né? E a pessoa não quer nem conviver com essa pobreza, né? Então, só para a gente refletir a importância do cadastro único, a gente coloca essas pessoas todas que são excluídas, né? A gente tenta dar luz, a gente tenta trazer essas pessoas, tenta trabalhar com essas pessoas. Pode passar, né? Então, a importância, olha só, se a gente está falando que o nosso público, que o trabalho de vocês é tão importante assim para a gente combater essa grande mazela da sociedade brasileira, né? A grande mazela que é lá um dos objetivos nossos da Constituição, né? Que é combater a pobreza, que é combater a desigualdade social, a exclusão social, né? O trabalho de vocês é fundamental, mas fundamental de cara, né? Na hora de acolher essas pessoas. São pessoas que já são excluídas da sociedade, né? São pessoas que a sociedade lá fora não tem um bom olhar para elas. E conforme a acolhida que a gente dá para essas pessoas, a gente já pode revitimizar, né? O equipamento
fazendo exclusão social, daí é vocês fazendo exclusão social, né? Então, o trato tem que ser muito acolhedor, né? Tem que ter uma qualidade no trato, tem que ter um entendimento, né? Uma empatia da pessoa, tem que empoderar essas pessoas, né? Tem que direcionar essas pessoas, fazer essa contra-referência com CRAS para poder encaminhar para outros programas sociais, né? Mesmo que a pessoa não seja público do Bolsa Família, que de cara vocês veem que a pessoa chegou lá porque ela quer o Bolsa, mas de repente, né, a renda não vai dar, né, uma questão ou outra ali não dê, mas talvez ela é pública com outro programa social, né, e ela não precisa sair deste momento com vocês, deste momento de busca de ser acolhida, de busca, né, de inclusão social sem nada, né, ela pode ter uma resposta, pelo menos esperança de uma resposta. E a busca ativa, né, a gente não tem que esperar as famílias virem até o CRAS, tem que buscar essas famílias pobres. E vai ficar cada vez mais importante essa busca ativa nesse momento de transição aí, dessa nova ferramenta aí que pode estar surgindo aí, desse novo cadastro único, desse novo Bolsa Família, né? As famílias por si só podem ter dificuldade, né, de acessar o serviço. A gente sabe muito bem que a exclusão social é isso. Elas têm dificuldade de acessar o serviço. A gente pensa que não, mas tem. Então tem que buscar essas pessoas. E daí, por fim, só queria, né, conversar um pouquinho mais com vocês, fazer um momento agora meu de reflexão com vocês, né, trazendo um pouquinho a responsabilidade para a gente, daí pessoal, né, lá no momento de reflexão muitos falaram, não, mas exclusão social é uma questão mais coletiva, social, com certeza, mas é uma questão social que perpassa esse nosso individual, essas nossas escolhas no dia a dia, e todos nós somos afetados, a gente pensa, não, eu não excluo ninguém, eu não tenho discriminação, será? E quando a gente vai pensar esse aspecto cultural da exclusão social, é que pega, né? A hora que a gente pensa esse aspecto cultural, relacionado principalmente com pobreza, com desigualdade social, com equidade, com meritocracia, é que pega, né? Alguns conceitos equivocados aí, e que vem sendo pautado de forma equivocada na nossa sociedade brasileira por muito tempo, principalmente por quem tem poder, quem tem riqueza. É muito bom, né, continuar da forma como está, esses valores, né? Cultura é valores, pessoal, né? Cultura não é só a questão religiosa, de etnia, é tudo que perpassa valor, tudo que a gente dá valor. E não tem nada que a gente dá mais valor, por exemplo, do que o trabalho. Então, quando você fala que um médico tem que ganhar 20 mil, 50 mil, tem que ganhar R$ 500 por uma hora de trabalho, e quando você fala que uma doméstica tem que ganhar 50, 40 para trabalhar 10 horas por dia, 12 horas, isso é valor, isso é cultura, isso é de uma sociedade, né? A sociedade rica evoluiu, falou não, negativo, não existe essa desigualdade, não existe essa exclusão, não existe essa diferença entre um trabalho de uma e de outra, que pese a qualificação profissional, a meritocracia, como querem colocar. Não é por aí o caminho, não se torna sustentável uma sociedade com essa diferença de valor, com esse entendimento equivocado do que é importante e do que não é importante, né? Isso está na nossa mão, está no nosso dia a dia. A gente faz essas escolhas também, né? A gente contrata serviços de pessoas pobres, né? É impossível existir meritocracia. Uma outra forma de valor, né? As próprias ocupações nas empresas, né? A gente vê um funil, ganha dinheiro, tem poder, tem status, quem consegue chegar no topo. Já existe maneiras de se trabalhar, propostas de se trabalhar um modelo diferente de organizações, de empresa, onde não seja assim, né? Porque o funil vai chegar só um ou dois. É certeza absoluta que uma empresa que se organiza assim tem uma exclusão social de dinheiro gigantesca ali dentro, né? Não é aquela exclusão que limita de fato, igual a gente vê na classe mais pobre, mas passa por aí, pessoal, né? Essa questão de valorização, a gente dá muito mais importância para algumas ocupações, para algumas profissões, do que para outras. A gente se equivoca com essa meritocracia, não é por aí. Nem tudo é tão individual, da esfera individual, igual foi muito bem colocado no momento de reflexão da exclusão social, né? E a pobreza, que eu acho que também é caro para vocês, é caro para nós da assistência social, que a gente conhece muito bem esse conceito de pobreza, né? E aqui eu quero enfatizar uma outra pesquisa. Tem uma outra pesquisa também no Instituto de Pesquisa. Eles perguntaram para as pessoas no Brasil, não faz muito tempo essa pesquisa não, o que elas consideram da pobreza, né? Se a pobreza, a pergunta é mais ou menos assim: você acha que a pessoa é pobre porque ela quer? Você acha que uma pessoa é rica por mérito? E daí pasmem vocês também. Um grande percentual das pessoas acha que as pessoas são pobres porque quer, né? É total meritocracia a riqueza ou a pobreza, né? Esforço individual.
Imagina, né? Oportunidades são iguais para todos. Imagina só, a gente sabe muito bem que a pobreza não é assim, que tem uma questão multidimensional, né? De oportunidade, de acessar serviço, de acessar convivência. Você nasce numa família pobre, né? Você não escolhe nascer numa família pobre, isso é um acaso, gente, né? E a tua família já é pobre, tudo vai ser mais difícil para você. Os teus contatos já são contatos com pessoas pobres, que não têm uma possibilidade de te oferecer, né, uma mesma possibilidade de riqueza e de outros acessos a outros serviços, outras qualidades de vida, igual alguém que nasce numa família rica, né? O óbvio que é muito mais fácil para essa pessoa, né? Então, a pobreza não é só dinheiro, a pobreza é acesso a um monte de serviço, inclusive acesso a pessoas, a convivência, né? Acesso ao poder, acesso à cidadania, à democracia, que a gente não é de igual forma. Pode passar, né? Se ficar alguma dúvida, pessoal, vocês podem postar, né, aqui no chat, depois eu atualizo esse material, né? E, assim, uma boa aula. Agora a Márcia vai conversar um pouco com vocês, eu vou continuar por aqui acompanhando. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Márcia, sou do Escritório Regional de Cascavel. Hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o Caderno Verde. Quem tiver aí, quiser acompanhar, é o nosso principal instrumento de trabalho hoje aqui, né, nesse curso. Só um pouquinho. Estão conseguindo ver? Sim, Márcia. Sim? Ah, tá. Então, hoje é o segundo dia, o Divaldo trouxe ali conceitos importantes do que é política social, do que é cadastro único, né? E agora, na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho, né, compreender um pouquinho como é feito o cadastramento das famílias, saber quais são as orientações a serem seguidas pelo entrevistador na coleta de dados das famílias e identificar e aplicar técnicas indicadas para a condução de uma entrevista. Então, assim, acho que compreender como é feito o cadastro único é importante, traz todos os conceitos que vêm junto. A gente tem duas formas hoje de estar realizando, ou via sistema, ou no Caderno Verde, que seriam os formulários, que o Divaldo até trouxe, que 20% devem ser feitos por visitas domiciliares, né? E os demais podem ser feitos direto no sistema. São três formas que a gente tem de realizar, né? Nos postos de coleta, por multirão, quando a prefeitura faz aquele multirão e chama as pessoas para estar atualizando, estar realizando o primeiro cadastro, e também com visita domiciliar. Então, são as formas mais importantes que a gente tem, as formas que a gente tem de fazer o cadastramento, né? As orientações que a gente tem que seguir sempre para fazer a realização desse cadastro, claro, né? Se apresentar, né? Dizer qual é o objetivo da sua entrevista, se vestir adequadamente, usar crachá de identificação. Inclusive, tem um vídeo lá na plataforma que traz essa forma de apresentação. Eu espero que vocês tenham assistido. Né? Tem os exercícios lá, que quem não realizou hoje, até eu vi que tem gente preocupada, que não realizou o exercício hoje, pode realizar depois. O importante é que vocês realizem, façam, né? Porque se vocês não conseguirem trazer a dúvida hoje, vocês podem trazer amanhã ou no decorrer do curso, né? Então, assim, os principais conceitos do cadastro único é família, responsável pela unidade familiar e autodeclaração. O conceito de família no cadastro único, ele é diferente do conceito de família que a gente tem no geral, né? Por quê? A unidade nuclear é composta por uma ou mais pessoas. Vejam, pode ser uma família uniparental, pode ser famílias conviventes, né? A gente vai trazer tudo isso no decorrer do curso, né? Que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por ela, todas moradoras de um mesmo domicílio.
Aqui no slide não está apresentado, mas também temos o conceito de morador. O conceito de morador é aquele que tem domicílio como habitual residência. Nele resida na data da entrevista. Embora ausente na data da entrevista, tem domicílio como residência habitual, ou está internada, abrigada ou privada de liberdade por um período menor ou igual a 12 meses. O responsável familiar, ele tem que ser maior de 16 anos e preferencialmente mulher. Preferencialmente, gente, não é obrigatoriamente. Tá? Autodeclaração. Informações prestadas pelas famílias são autodeclaratórias, ou seja, não necessitam de comprovação. Por isso, respeitem as respostas fornecidas. Mesmo que por ventura você conheça a família, quem é de município de porte 1, às vezes conhece muitas famílias, tem uma questão ali de vizinhança, né, de muito tempo de convivência, e a pessoa vem e traz uma informação que você tem entendimento que ela esteja sendo de uma forma errada, né, seja uma fraude. Então, no momento da entrevista, você vai estar conversando com esse responsável familiar e vai estar passando para ele que todas as informações que ele está fornecendo, você vai fazer o registro, porém, ele pode responder civilmente no caso de fraude, tá? Mas vai proceder com o cadastramento da mesma forma. Depois que você terminar o cadastramento, você vai estar se dirigindo ao gestor, para quem tem gestor do cadastro único, e quem não tem, né, no caso que a gente conhece que é a realidade dos municípios, vai estar conversando com a assistente social do CRAS, né, que ela faz o acompanhamento da família para repassar o caso para ela, tá? Ela provavelmente vai fazer uma visita domiciliar e depois vai fazer um parecer para vocês. Preparar-se para a entrevista, é isso que eu falei para vocês, né? A questão da vestimenta, da identificação. O importante, cordialidade, clareza, atenção ao entrevistar das informações coletadas, respeito às condições e características da família. Se você perguntar para a pessoa se a pessoa ela sabe ler ou escrever e ela disser que ela não consegue nem assinar o nome, você vai fazer a leitura do caderno verde de todos os quesitos, de forma clara para ela, que ela entenda. Você vai conduzir a entrevista, porém você não vai interferir naquilo que ela estiver trazendo como a realidade dela, não vai estar fazendo questionamentos, né? Então, assim, informar para ela dessa importância, né? E trazer todas essas questões. Um ponto de atenção. Caso você perceba que as informações prestadas durante a entrevista são diferentes da realidade da família, informe a situação ao gestor municipal. É aquilo que eu trouxe para vocês anteriormente. A maioria dos nossos municípios não tem gestor municipal do cadastro único, porque esse gestor, na maioria das vezes, é o secretário de assistência social ou o próprio cadastrador, o próprio entrevistador, que é entrevistador, operador e gestor do cadastro único. Então, assim, a gente tem outras realidades também, né? No caso de Cascavel, não, porque Cascavel tem essas figuras bem postas, né? Então, dá para seguir o fluxo conforme o manual traz realmente. Não houve nenhuma dúvida registrada no fórum em relação a esses principais conceitos. Vocês têm alguma dúvida e querem trazer? Não? Então, eu vou continuar, tá? Aqui a gente já vai adentrar a aula 3. A aula 3, ela traz a apresentação do caderno verde mesmo, tá? Do cadastro único, do formulário principal. Então, assim,
O formulário principal é um formulário de cadastramento, que é o instrumento básico de coleta de informações, né? Ele diz respeito à caracterização geral da família e cada um de seus componentes. Contém instruções gerais na capa e está dividido em bloco 1, 2 e 3, identificação do domicílio da família, blocos 4, 5, 6, 7 e 8, que é a identificação da pessoa, né? É importante destacar que esse bloco, ele se repete 6 vezes no formulário principal, tá? No bloco 9, responsável pela unidade familiar, e que é o RF, né? E no bloco 10, trabalho infantil. Então, assim, toda vez que você realizar a entrevista no caderno verde, no bloco 9, tem a coleta de assinatura. A coleta de assinatura, se a pessoa não souber ler nem escrever, que você identificou lá no início da entrevista, você vai pedir, você vai escrever arrobo, apenas arrobo, tá? E vai assinar. Você não precisa pedir para a pessoa estar assinando o bloco 9 daí nesse caso, tá? Se não souber assinar, só arrobo. Aqui ainda na questão da identificação da pessoa, tem a lista dos componentes familiar. Lá na lista dos componentes familiar, você pode colocar até 12 componentes, tá? Caso a família seja maior que isso, você vai utilizar um formulário avulso. Depois você vai registrar a informação deles também nos outros formulários. O avulso 1 é a identificação do domicílio e da família. O avulso 2 é a identificação da pessoa. Então, ele é a complementação do caderno verde. No caso da lista de famílias e no caso de ter mais de 6 componentes da família, porque ele cabe até 6 componentes da família, até 6 pessoas no caderno verde. Se tiver mais que 6, você vai estar utilizando daí os avulsos também. Lembrando, lista de componentes da família, até 12 pessoas, até 12 componentes. E no caderno verde, até 6 pessoas. Formulário suplementar 1, vinculação de programas e serviços, né? Então, você também vai estar utilizando para verificar se a pessoa já faz parte de algum programa, e você vai estar assinalando ali, né? E o formulário suplementar 2, ele é para a pessoa em situação de rua. Porém, o que a gente tem que se atentar, que vai estar pedindo lá na prova também? Que o suplementar 2, você vai fazer o caderno verde para a família, e depois você vai preencher um por pessoa, tá? Mesmo que se trate de uma família, né? A família está em situação de rua, você faz a questão do caderno verde para ela e depois preenche um suplementar 2 por pessoa. O suplementar também, ele traz a questão do endereço da família, tá? Quer dizer, a questão da pessoa em situação de rua. Aí você pode estar colocando o endereço de um centro pop, do CRAS, que atende a família, de um CREAS, mais próximo dessa pessoa, tá? Mas tem que fazer o registro do endereço lá na questão do domicílio, identificação do domicílio. O padrão da informação é porque, assim, a qualidade da informação, ela tem que ser a mesma em todos os municípios do Brasil. Então, assim, foi criado o Cadastro Único para padronizar realmente as informações. Por isso que, dentro do sistema, vocês fazem de uma maneira. No caderno verde, ele não vai acento, não vai ponto, não vai vírgula, não vai nada disso. Por quê? Porque ele pode dar a duplo entendimento na hora do operador passar essas informações para o sistema. Então, assim, é um documento público, você tem que utilizar a caneta esferográfica azul ou preta. Esse documento, ele deve ficar arquivado na unidade por 5 anos, tá? Passados os 5 anos, vocês vão estar repassando para o gestor do Cadastro Único
e ele vai estar fazendo uma reunião lá com o conselho local e vão estar incinerando isso depois, tá? Então, toda vez que você fizer a atualização, você tem que inserir as informações junto no caderno, na folha principal, tá? A questão de escrever sempre com letras maiúsculas, tá? O bloco 9 é o único bloco que ele aceita o caractere especial, porque você tem que fazer o registro do e-mail da pessoa. Então, você faz lá no bloco 9, tá? O bloco 10 é trabalho infantil. Então, o bloco 10, você vai estar fazendo observações, você não vai perguntar diretamente para a pessoa. É uma marcação livre para o município. Então, você verificou que dentro daquela família existe uma situação de trabalho infantil, você vai fazer a marcação, né, vai escrever o nome da criança lá no bloco 10, tá? Então, é o único local que é marcação livre para o entrevistador e ele não vai perguntar diretamente para a família, tá? Depois ele vai informar lá no posto de cadastramento para o seu gestor ou para assistente social para fazer uma buscativa e fazer acompanhamento dessa criança. Lembrando as diferenças do trabalho infantil, né? Tem trabalho infantil que as pessoas veem que a criança está lavando uma louça e acham que aquilo é trabalho infantil. Trabalho infantil são responsabilidades que a criança assume no seu cotidiano. Então, a gente tem que ter essa clareza para poder entender e não colocar qualquer coisa, de repente, como trabalho infantil. E, na dúvida, você marca, tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, pontos de atenção. Tipo de registro, quadrícula, numérico, valores em reais e alfabético. Marcação incorreta, rasuras, quadrículas, palavras e blocos inteiros. Números de esquerda para a direita, sempre. Registro numérico em reais da direita para a esquerda, mais próximo da vírgula. Tá? Vou trazer aqui um exemplo de rasuras. Tá? Ó, se você fez uma rasura em uma única quadrícula, você vai estar anulando ela com 2 risquinhos aqui na diagonal. Corrija se eu estiver errado, na diagonal. Então, assim, se você errou uma palavra inteira, você vai estar usando o segundo exemplo aqui, ó, tá? Você vai riscar a palavrinha e vai escrever novamente, tá? Se você errou o bloco, o bloco inteiro, aqui a folha inteira, você vai fazer 2 riscos, tá? Na diagonal, e cuidando para não inviabilizar as demais informações dos outros blocos. Se for um bloco inteiro, você pega outro caderno verde. Mas se for apenas uma folha, você faz 2 riscos na diagonal. Tá? Faça também um risco na diagonal dos blocos que ficarem em branco, tá? Tanto no formulário principal quanto nos avulsos. Isso garante que não haja preenchimento dos quesitos após a assinatura do RF. Entregue o comprovante da prestação de informação. Então, assim, os blocos que ficarem em branco, você também vai realizar vai passar uma linha na diagonal para inviabilizar aqueles blocos, né, e informar que ali não teve nenhum tipo de marcação. Não houve dúvidas do fórum, tá? Eu verifiquei lá no fórum, não tinha dúvidas, até porque eu acho que o pessoal, como é início, primeira aula, né? Então o pessoal ficou um pouco na dúvida. Mas eu trouxe aqui para vocês o que do momento de reflexão, o que seria o mais importante, né? A gente se atentar. Tudo é importante, como disse o Divaldo. Mas assim, o endereço completo da família, registro dos documentos, condições de moradia, número de pessoas da família, identificação pertencentes aos grupos populacionais tradicionais específicos, que isso também a gente vai ter uma aula, que a gente tem que se atentar
também para o cadastramento diferenciado, isso também a gente vai trazer de uma forma mais clara. No final do manual físico que vocês receberam, também tem a filipeta, tá? Para vocês verificarem lá a questão dos grupos populacionais. E a presença de pessoa com deficiência, né? Então, todos esses quesitos são importantíssimos, tá? Uma informação que é muito recorrente, que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, é sobre características do domicílio, quando se fala em moradia permanente e moradia improvisada, né? Eu acho que o coletivo ele fica mais tranquilo, mas o permanente e o improvisado, o cadastrador tem muita dúvida, né? Então, assim, a moradia permanente, ela não importa quanto tempo a pessoa está morando, se ela paga aluguel ou não, mas o que é importante observar é que ela tem um local de moradia e ela tem normalmente acesso à luz, à água, né, às condições básicas. E a moradia improvisada, ela é normalmente um local que a pessoa adaptou de uma forma precária, né, ela pode ter um cômodo e a utilização de banheiro e água não é fornecida pela rede pública, né? Então, assim, essa moradia, a pessoa, independente dela estar ali há um mês, 2 meses, se ela está ali, se ela está ali de forma improvisada, você vai estar colocando essa informação. E se, no caso, você entender que aquela moradia, você ficou na dúvida, mas eu não sei se é improvisado ou não. Mas a pessoa está num galpão, mas ela tem acesso à água e luz lá. Você vai ter que colocar, para não prejudicar a pessoa, você coloca de forma improvisada, porque senão você vai descaracterizar a condição de vulnerabilidade dessa pessoa, e isso pode trazer algum prejuízo para ela. Então, na dúvida, você marque sempre moradia particular improvisada. O coletivo, ele é aquele que a pessoa tem apenas um cômodo, né, ou mais, mas ela utiliza-se de outros serviços com outras pessoas, né? Isso também é tipo banheiro, pia, né? De uma forma utilizada por todos, né? Daí você não pode contar isso como cômodo da casa também. Isso também a gente vai retomar e vai ter uma aula mais específica lá no bloco 3 que traz esses conceitos. Verifiquei lá no fórum de dúvidas três reflexões, tá? Achei importante trazer para a gente pensar um pouquinho, tá? No formulário principal de cadastramento, devemos ter maior cuidado ao registrar a composição familiar e a renda dos integrantes da família, pois aí definirá os programas sociais que a família poderá acessar. Leva em consideração que todos os pontos de registro de informação são importantes, contudo, o que deve formar bastante atenção são os dados pessoais, nome, numéricos, números de documentos, renda, pois uma vez preenchido errado, poderá ocorrer uma série de transtorno assistido. Eu acredito que é muito importante a gente pensar isso, né? Porque você colocar uma informação errada, realmente você pode trazer muitos prejuízos para a pessoa, né? Ou você identificar que fez um erro e não corrigi-lo. Né? Nome de todos os membros da composição familiar, documentos, rendas, programas que a família acessa. Realmente, todas as pessoas que convivam no mesmo ambiente, tendo parentesco ou não, elas são consideradas como membros da família, tá? Independente do tempo que ela está ali. Não identifiquei dúvidas sobre a aula, né? E se vocês tiverem maiores dúvidas, podem trazer aqui, a gente está aí para tentar ajudar. Seria isso de uma forma mais geral. Márcia, tem uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta? Isso. Se eles têm perguntas?
Tem uma do Maico, que é a seguinte: digital da pessoa e o arrogo ou apenas o arrogo? Apenas o arrogo, não é necessário digital. Neuza, pode falar, fica à vontade. As pessoas que moram na casa, não importa, pai, mãe, sogro, netos, isso na pergunta lá, quantas pessoas moram? Tantas pessoas. Quantas famílias? É uma família? Não, aí você vai ter que observar, Neuza, porque assim, temos famílias conviventes, e essas famílias conviventes, elas são aquelas que elas dividem o aluguel, a água, a luz, mas elas têm separadamente a questão da alimentação, vestuário. Então, assim, se for essa questão, são duas famílias, são famílias conviventes. Mas se toda a família, por exemplo, está dentro da casa, pai, mãe, filho, todos eles contribuem para o rendimento do lar e se utilizam do mesmo alimento e o recurso deles também é para tudo, né? Aí você vai contar como uma família só, né? Porque às vezes você vai chegar na família, vai ver que tem alguém que veio de uma outra cidade, por exemplo, e está ali junto por um tempo, e daí eles estão dividindo, estão compartilhando o aluguel, estão compartilhando a água e a luz, mas o resto é separado. Então, isso é família convivente, tá? O restante é uma única família só. Mesmo que a pessoa tenha vindo passear ou tenha chegado de uma forma inusitada e ficou na casa da família. Ficou na casa da família, mas está contribuindo e está se utilizando de tudo, seria uma família só. Agora, se ela veio para trabalhar e apenas está ficando ali naquela casa por um tempo e tem as suas necessidades atendidas por ela, daí é uma família convivente. Mais alguma pergunta? Acredita, Márcia, que a Neuza não conseguiu ouvir a sua explicação? Mas daí o Divaldo avisou que depois vai ter uma aula específica para isso. Eu consegui ouvir, eu não sei se outras pessoas falaram que também conseguiram ouvir, então talvez foi problema lá com a Neuza mesmo. Eu pergunto para os demais se ouviram, senão a gente pode repetir. Deu para ouvir sim, Márcia. Ah, que bom, porque daí também a gente vai estar trazendo esses conceitos novamente numa aula mais específica e vamos estar aprofundando também, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Hoje é mais uma questão de apresentação desses formulários, como vocês fazem a utilização deles, o que é importante observar, né? E depois a gente vai estar acessando, por exemplo, amanhã, na aula de amanhã, a Magali vai estar falando do bloco 1, né? E daí a gente vai estar entrando nos demais blocos também na sequência, das outras aulas, que não seria amanhã, né? Na quinta-feira daí. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não, né? Sim, eu ouvi bem. Eu acho que dúvida ninguém está trazendo. Se não tiver mais nenhuma dúvida e ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, daí eu paro de gravar, então, no assunto. Quer fazer algum comentário, Divaldo? Magali? Eu acho que ficou bem colocado na aula de hoje, né? O Divaldo trouxe uma reflexão muito importante sobre essa questão, né, da exclusão social, da pobreza, né? A Márcia também trouxe a forma correta, a apresentação. Nós vamos, nas próximas aulas, estar falando de todos os blocos ainda, um a um, detalhadamente, mas, assim, apresentação geral do material. E como muitos municípios fazem boa parte do cadastramento diretamente no sistema, então alguns podem achar que isso não é importante, conhecer essas regras, por exemplo, de como anular uma folha que foi preenchida de forma incorreta, ou de você colocar o traço na folha que está em branco. Mas sim, isso é importante porque em alguns momentos a gente pode necessitar do formulário, principalmente seja
nas entrevistas realizadas no domicílio, ou seja, por uma falta de energia, falta de internet, a família chegou ali para fazer o cadastramento. Então, sim, é necessário saber utilizar esse formulário impresso, e também esse formulário ele pode ser um material de auditoria, né? Então, importante estar preenchido de forma correta. E lembrando a todos, né, de fazer a leitura do material da próxima aula, fazer as atividades para que possam, caso tenha alguma dúvida, dirimir as dúvidas amanhã, no nosso horário das 10 horas. Seria isso. Acho que podemos encerrar, né, Márcia? Acredito que Já sim, deu o se nosso você não horário, né? tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode... Só tem algumas A coisinhas. Valquíria, eu acho que colocou aqui. A Valquíria e a Ana Gabriela. A Valquíria colocou: é importante ter conhecimento dos formulários, mesmo que usemos pouco. É isso que a gente trouxe, né? Que tem que saber preencher, e os conceitos são muito importantes, gente, embora não pareçam. Porque por mais que você vai realizar no sistema, se você não souber dos conceitos, você vai estar fazendo cadastramento, de repente, de uma forma equivocada. São questões, assim, bastante importantes, por exemplo, o trabalho infantil. Às vezes a pessoa identifica um trabalho infantil, não quer pôr, né? Isso é importante trazer, porque são políticas públicas que são desenvolvidas a partir desses dados. Então, se você não trouxer, você não vai estar fortalecendo essa família, incluindo ela dentro dos nossos serviços, né? Então, assim, é uma forma, se você for observar, até de punir essa família, né? Porque ela não vai estar sendo assistida pelo nosso CRAS. Daí a Ana trouxe sobre os vídeos e exercícios, não temos acesso ao YouTube. Isso é importante, eu não sei de onde que a Ana mas assim, a gente conversou com Cascavel, se for de Cascavel, e pediu para eles liberarem o acesso para poder fazer esses exercícios, né? A gente pode estar reforçando isso, depois você me passa o município que eu verifico com eles como que podemos estar fazendo. Porque pelo celular não é recomendável, tá? No estado, a gente também não tem acesso ao YouTube. Daí, como funciona? A gente tem que mandar o link que a gente precisa e solicitar a alteração, a liberação para o setor de informática. Então, tem que verificar isso no município. Pode ser isso, né? Então, daí o município faz a liberação para o uso. O Valmir está dizendo que tem um erro no nome dele. Valmir, depois você passa para a Ana, que a gente verifica para estar corrigindo, tá? A Ana Gabriele dizendo que não conseguiu assistir, a gente vai estar fornecendo a aula gravada, tá? O Valmir, se o erro está no nome, Márcia, tem que verificar, porque assim, a lista de presença, ela é impressa pelo sistema. Então, provavelmente, o erro deve estar no portal EAD do Ministério da Cidadania. Então, ele tem que entrar lá e fazer a alteração dos dados pessoais dele, ele tem que verificar isso. Se for aqui o que aparece o nomezinho, é ele que digitou na hora de entrar, né, no sistema, no Jitsi. Aí também ele que faz a alteração, tem que verificar onde que está o erro daí, Valmir. Mas eu acho que manda uma mensagem, né, daí a Ana pode verificar. Ok. Sim. A Fabrícia está dizendo que há menos de um mês ela fez uma visita domiciliar e utilizou o caderno verde. A gente acaba fazendo, né? Porque nem sempre a gente consegue trazer essas informações antes da pessoa iniciar no cadastro único. Deveria ser anterior ao seu início, mas nem sempre a gente consegue, tá, Fabrícia? Eu acho que seria isso, gente. Mais alguma dúvida? Não? Então a gente pode encerrar. Tchau, pessoal, um bom dia, até amanhã, esperamos vocês amanhã no mesmo horário, às 10 horas.